mesmo de entrar na escola, nós já somos bombardeados pelos números. Quem nunca chegou numa festinha de aniversário de uma criança de 1 ano e perguntou quantos aninhos você está fazendo? E ela faz assim. Logo, 1 ano depois, na próxima festinha, se você tiver paciência de ir, porque eu não tenho, você vai perguntar para ela quantos aninhos ela tem e ela vai fazer assim. Então a ideia de quantidade, a ideia de sequência, a ideia de número e de numeral, essa criança já tem com menos de 2 anos de idade. Já é colocado na cabeça dessa criança que existe uma sequência numérica. E é por esse motivo que o conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto que nós vamos falar durante as nossas aulas. Nós podemos representar esse conjunto de 2 maneiras. Pelo diagrama de Venn ou pelo método expositivo, onde você coloca todos os elementos desse conjunto dentro de chaves. E você representa pela letra N, com esse tracinho que simboliza conjunto. Então, o conjunto dos números naturais é o conjunto que possui os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Não existe um último elemento para esse conjunto, ele começa no 0, com a exceção do N asterisco, que é o conjunto dos números naturais sem o 0. Temos aqui alguns elementos que pertencem ao conjunto dos naturais. E nós vamos representar futuramente outros conjuntos dessa maneira e dessa maneira também. O conjunto dos números naturais também pode ser representado por uma reta numérica. É a maneira geométrica de você representar esse conjunto. Onde nós temos aqui a reta em um sentido crescente para a direita, sempre para a direita. Tá bom, gente? Então, isso indica que o próximo elemento vai ser sempre somado mais 1. Por exemplo, você tem aqui o número 1. Para você descobrir qual é o próximo elemento dessa sequência, basta você somar 1. E isso vai acontecer com todos eles. Então, essa reta numérica, ela é uma sequência de números onde o próximo número vai ser sempre o número citado mais 1. O sucessor de um número natural é sempre o número que vem após, o número que vem depois. E o antecessor de um número é o número que vem antes. Então, se nós temos, por exemplo, o número natural n igual a 5, o sucessor dele vai ser 5 mais 1, que vai ser igual a 6. E nós temos que os números 5 e 6 são consecutivos. O antecessor de um número é o número que vem exatamente antes. Então, se nós temos, por exemplo, o número 8, o antecessor de 8 vai ser 7. Se nós temos o número 12, o antecessor de 12 vai ser o número 11. É muito comum encontrarmos a representação de números por letras. Ou seja, são letras representando números. Se nós temos aqui, por exemplo, o número natural n, vamos supor que esse número natural seja o 7. O seu sucessor vai ser n mais 1, ou seja, 7 mais 1. E logo, os números 7 e 7 mais 1, que é 8, 7 e 8, são números consecutivos. A gente pode citar outros exemplos e dar esse n como se fosse 5. Ah, professor, mas você falou que o n era 7. O n ele pode ser o número que você quiser, não tem problema. Só que dessa vez ele vai ser o 5. Vamos lá. Número natural n. n é o 5. Então o seu sucessor vai ser quem? 5 mais 1, que é o 6. Logo, os números 5 e 6 são números consecutivos. Isso é uma regra que nós vimos na formação da reta numérica, onde você sempre soma mais 1 para achar o próximo número que vai entrar nessa reta, que é uma sequência numérica, onde você sempre soma mais 1. O sistema de numeração decimal é composto por 10 algarismos. Cada algarismo desses representa uma ideia de quantidade. São eles o 0, o 1,
o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. A gente não pode confundir ideia de quantidade com algarismo. Por quê? O algarismo ele apenas representa uma quantidade, uma ideia de quantidade. Para representarmos números maiores que 10, nós sempre utilizamos um sistema de ordens e classes, que nos ajuda muito a identificar um número grande. Então vamos lá. Nós temos aqui, cada algarismo ocupa uma ordem e cada grupo de 3 ordens ocupa uma classe. Nós temos aqui a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e assim continuaria. 10ª ordem, porque essas classes não terminam aqui, existem mais classes lá para frente. Eu vou dar como exemplo a população brasileira hoje, na data em que estamos gravando esse vídeo. Nós temos que a população brasileira hoje é essa. E como nós vamos ler isso? Por exemplo, nós temos aqui 208.683.672 unidades de pessoas hoje no Brasil. Reparem que cada classe é composta de unidade, dezena e centena. Repare bem, unidade, dezena e centena, da classe das unidades simples. Unidade, dezena e centena, da classe dos milhares. E unidade, dezena e centena, da classe dos milhões. Valor absoluto é o valor isolado do algarismo. É o valor que ele ocupa isoladamente, independente da posição que ele está. Repara bem, 3 é o valor absoluto. Se você levar em consideração a posição desse algarismo, um número inteiro, o valor relativo dele também continua sendo 3, porque ele é da classe de unidade simples e ele é uma unidade. Se você reparar no 9, já acontece algo diferente. Nós temos aqui o 9 com valor absoluto isolado de 9, mas o valor relativo dele é de 90, porque ele ocupa a dezena. Então são 9 dezenas, 90. O mesmo acontece com 5, o valor absoluto dele continua sendo 5, mas o valor relativo, 500. Na quarta ordem, nós temos aqui o algarismo 4, que o valor absoluto dele é 4 e o relativo, 4.000. Com o 7 acontece a mesma coisa. 7 está na quinta ordem, então o valor absoluto dele é 7 e o valor relativo 70.000. Repara que quando você coloca os algarismos com seu valor relativo, um em cima do outro, quando você soma todos eles, você encontra exatamente o número do começo. Resumindo, o valor absoluto não depende da posição, ele é o valor isolado. E o valor relativo é o valor que depende da ordem que ele ocupa dentro do número. Bom, agora é aquele momento do exercício. Momento em que você vai dar uma pausa no vídeo, vai copiar o que está no quadro e vai fazer todos os exercícios. Eu espero, sinceramente, que você pause o vídeo, copie tudo isso e faça os exercícios, né? É como eu digo para todos os meus alunos. Não adianta você ficar assistindo um vídeo no YouTube de como se anda de skate, que você não vai aprender a andar de skate. Não adianta você só ver o vídeo, você tem que praticar. Então vamos lá. Agora é aquele momento da pausa, eu vou dar uma saidinha, você vai copiar o que está no quadro e já volto para a gente poder corrigir. 6h30 depois. É isso aí, galera. Agora vamos lá, vamos à nossa correção. Vamos colocar em prova tudo aquilo que a gente aprendeu, né, há algum momento atrás. Vamos lá. O menor número natural é o 0, né? Qual é o maior número natural? Gente, existe o maior número natural? Não existe, porque é um conjunto infinito, né? A gente pode colocar aqui, ó, qual é o maior número natural? Não existe. Né? Você pode complementar dizendo que é um conjunto infinito. Isso você pode escrever aí no seu caderno. Complete. O sucessor de 5 é... O sucessor de um número é um número que vem logo após. Quem vem logo após o 5 é o 6. Né? O antecessor de 9 é o
Quem vem antes do 9? 8. Né? O sucessor de 0 é o... Quem é que vem depois do 0? O 1. Né? No conjunto dos naturais, existe o antecessor de 0? O sucessor dele existe. Agora, o antecessor dele, não. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que o antecessor de 0 é menos 1, porque o menos 1 está antes do 0. Isso aí é um assunto para depois, mas no conjunto dos naturais, eu especifiquei aqui, ó, no conjunto dos naturais, né? O conjunto dos naturais ele começa com 0, então não existe um antecessor. Tá bom? Vamos lá? Então, qual é a resposta? Não existe. Coloque os números em ordem crescente. Vamos lá. Nós temos aqui 4, 25, 10, 8 e 31. Em ordem crescente, é a ordem em que os números vão crescendo, eles vão aumentando, é do menor para o maior. Né? Então nós temos aí, primeiro temos o 4, depois temos o 8, né? Eu vou riscando, que é para não me perder, e você também pode fazer isso aí. Né? O próximo é o 10, depois o 25 e depois o 31. Né? Sendo assim, colocamos todos os números em ordem crescente. Agora vamos lá. Quantos algarismos usamos para escrever os números no sistema de numeração decimal? O próprio nome já diz, né? São 10 algarismos, vimos isso lá na nossa teoria. 10 algarismos. Né? Qual o valor relativo do algarismo 7 no número 47.318? Repara que quando a gente lê o número, a gente já fala o valor relativo dele. A gente fala, na verdade, o valor relativo de todos os números. Repara bem, 47.000, 7.000, a gente já está falando do valor relativo dele, né? Então, aqui o valor relativo do 7 é 7.000. É verdade? Temos aqui, qual o maior número natural de 4 algarismos? Bom, 4 algarismos, eu tenho que preencher essas 4 casinhas. Né? Se eu colocar o algarismo que representa a maior quantidade em todos eles, eu vou colocar sempre o 9. Então, qual é o maior número? 9.999. Então, nós temos esse exercício agora aqui. Escreva como se lê cada um dos números a seguir. É para você escrever por extenso, como você fala. Não é? Vamos lá. 3.000. 875. 875. Né? Repara que a gente fala o valor posicional aí desse número, o valor relativo dele, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, 8, 875, né? 3.000. Né? Repara que o que nós estamos descrevendo aqui é o valor posicional, assim como aconteceu nesse exercício. Tá? Vamos lá para o próximo. Né? 42.000. E 2.000 e 80 e 2, né? 42.082. Tá bom, gente? Agora vamos para o próximo. Bem grande esse, hein? Mas vamos lá. 1 milhão, repara, na classe dos milhões que está sendo usada aqui, né? Classe dos milhões, classe dos milhares e das unidades simples. Vamos lá. 1 milhão 325.000 429.
429. E ele acertou tudo? Acertou mais ou menos, algumas acertou, algumas errou. O importante é você não deixar de tentar. Você tem que tentar fazer mesmo que você erre. Esse, galera, é o nosso nível 1 de exercício. Ah, professor, realmente está muito fácil, eu queria uma coisa mais difícil. O próximo nível é o nível 2, é a aula 2. Não vai ter teoria e nem esses exercícios fáceis. Vão ser exercícios um pouco mais difíceis, mas do mesmo tema. Se para você bastou aqui, não tem problema nenhum, já passa para o próximo tema. Mas se você tem interesse de continuar essa mesma matéria com exercícios mais difíceis, com questões que já caíram em Enem, que já caíram em colégio naval, que já caíram em alguma escola técnica que você tenha interesse, aí na sua região, aí no seu estado, onde você mora, você pode continuar o nosso nível 2. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.